Uma mulher morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um carro em alta velocidade. As vítimas estavam em um ponto de ônibus. Jaqueline Egea estava a caminho de um jogo de futebol. Com amigas, parou neste ponto para esperar o ônibus. A Avenida Estrela do Norte, no Itaim Paulista, é bastante movimentada, mas o grupo não podia imaginar ser surpreendido por um carro desgovernado. Os moradores contaram que o carro veio nesse sentido. Ele tentou fazer a curva para entrar nesta outra rua, mas segundo eles, como estava em excesso de velocidade, não deu conta. Ele avançou aqui, justamente na contramão da avenida, subiu na calçada e acertou as vítimas que estavam no ponto de ônibus. Só parou depois de invadir ali o portão da casa. A pancada foi tão forte que arrancou parte do ponto de ônibus. Jaqueline foi arrastada pelo veículo e prensada contra o muro. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada dos bombeiros. Minha tia tá batida pra caramba, né? Meu tio também. Minha tia praticamente tá dopada de tanto remédio, né? Além de Jaqueline, que morreu na hora, 4 vítimas foram levadas para o hospital. Testemunhas disseram que 2 homens estavam no carro, mas apenas um, que seria o motorista, foi levado para a delegacia. O primo da vítima, que é presidente da associação do bairro, diz que o acidente poderia ser evitado. Ele conta que pediu à Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, para instalar lombadas na avenida. Eles fizeram a vistoria aqui na área e falaram que é normal, aqui não precisa de redutor de velocidade. E aí os acidentes vêm acontecendo sempre, sempre tem acidente aqui na rua. A esquina onde as pessoas foram atropeladas fica ao lado dessa passarela. É a única ligação para quem está a pé entre 2 lados da linha do trem que cruza o bairro. Seu Nelson também acha que a lombada deixaria o local mais seguro. O problema é que a sinalização vai chegar tarde demais para a Jaqueline. Por que não colocar aqui? Coloca aqui também, entendeu? Para acabar com o sofrimento dessa família aí, ó. Isso aí é uma dor para sempre. Jaqueline tinha um filho pequeno, morava a poucos quarteirões de onde aconteceu o acidente. E é uma tristeza muito grande pra gente saber que uma pessoa que tinha 20 e poucos anos morreu na flor da idade por causa de uma outra pessoa. É muito complicado, é muito dolorido para a família isso. Agora fica uma criança sem pai, sem mãe, sem nada, porque uma pessoa cometeu um ato desse. Um policial civil que estava acompanhado de um amigo foi morto ao reagir a uma saidinha de banco. Na troca de tiros, um dos suspeitos também morreu. Acompanhe. O velório do perito assassinado foi a portas fechadas na Academia da Polícia Civil. Sandro de Souza Nascimento trabalhava como perito no setor de desaparecidos do Departamento de Homicídios, em São Paulo. Ele tinha 45 anos, era casado e pai de um menino. Meu primo muito novo, cheio de vida. Era do bem, fazia o bem para todos. A família está muito arrasada. O Sandro estava com um amigo que havia sacado dinheiro nesta agência bancária. Os dois não perceberam, mas o tempo todo eram observados por um olheiro da quadrilha que estava lá dentro. O circuito de segurança mostra os dois caminhando na rua do banco. Sandro estava de folga. Eles são seguidos por este motociclista. Logo atrás vem o outro assaltante a pé. Repare que o homem corre na direção das vítimas e parece sacar a arma de uma bolsa. As câmeras não mostram os disparos, apenas a reação de quem testemunhou o crime. Este homem viu toda a ação. Foi de 4 a 5 tiros. Eu acho que foi o policial que atirou primeiro nele e pegou na perna dele, aí depois ele começou a atirar. Um dos assaltantes também morreu. A polícia procura os outros 2. Comerciantes e moradores dizem que os clientes dos bancos da região são frequentemente vítimas de assalto. Você sai do banco, o motoqueiro vem atrás. Quando vem uma moto com garupa, a gente fica até apavorado. Este foi o segundo policial do Departamento de Homicídios assassinado neste ano. Em toda a região metropolitana de São Paulo, já são 38 policiais, entre civis e militares. Nós mostramos para você aqui no Hoje em Dia o caso de uma vendedora da cidade de 7 Barras, no interior paulista, que foi encontrada morta depois de ficar desaparecida por 8 dias. A polícia esclareceu o crime. O suspeito é um policial militar e, por incrível que pareça, conhecia a vítima.
Ivo Ferreira de Oliveira, de 49 anos, foi chamado pela Polícia Civil para prestar depoimento e acabou preso. É que o subtenente da Polícia Militar entrou em contradição algumas vezes e confessou o crime. Várias evidências pesaram contra o subtenente e ele acabou indiciado pela morte da vendedora Janaína Santos. A vítima foi vista pela última vez no dia 28 de julho, entrando em um carro. Havia acabado de sair do trabalho na cidade de Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. A polícia acredita que Ivo ofereceu carona à vendedora até a cidade de Sete Barras, onde os dois moravam. No caminho, o subtenente cometeu o crime. Durante 8 dias, a polícia e os parentes de Janaína procuraram pela vítima. O corpo dela foi encontrado em uma mata na zona rural da cidade. A perícia identificou sinais de violência no corpo e um ferimento causado provavelmente por tiro. Mas só o laudo vai confirmar a causa da morte. Pertences da mulher foram espalhados em um local distante de onde o corpo estava. Para a polícia, o assassino fez isso para atrapalhar as investigações. Só que no carro do policial foram encontrados vestígios de sangue. O subtenente teve a prisão temporária decretada e foi trazido para o presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. A polícia vai pedir agora a prisão preventiva para que ele permaneça na cadeia até o julgamento. Ivo Ferreira vai ser indiciado por homicídio e por estupro. O subtenente é casado e tem uma filha de 18 anos. Moradores de Sete Barras dizem que Janaína conhecia Ivo e a mulher dele. Relataram ainda que atitudes do subtenente vinham despertando ciúmes na esposa. Apesar disso, a polícia ainda não sabe o que levou o policial militar a matar a vendedora. Não está descartada a motivação passional. Um outro caso que intriga a polícia e ainda não foi esclarecido. Foi enterrado o corpo do menino Cauã, de 1 ano e 6 meses. Nós mostramos este caso para você. O bebê sumiu da porta de casa e foi encontrado 1 mês depois em um córrego. Agora, a polícia investiga se foi um acidente ou um crime. De um lado, o pai, apoiado nos parentes e amigos. De outro, a mãe, que enxuga as lágrimas com a roupa do próprio filho. Cauã, de 1 ano e 6 meses, morava na comunidade da Vitória, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele estava desaparecido desde o dia 19 de julho. O corpo dele foi encontrado em um córrego, a cerca de 2 quilômetros de casa. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu com Cauã. Uma das hipóteses é de que ele tenha caído no córrego e depois foi levado pela correnteza. Mas nem a polícia e nem a família descartam a possibilidade de um crime. Cães farejadores teriam indicado o cheiro do menino apenas até próximo à casa onde ele morava junto com a mãe. A família diz que Cauã pode ter sido raptado. A moça falou que viu uma mulher chamando ele. Uma mulher? Uma mulher desconhecida, né? Chamando por ele. Vem cá, tia, vem cá, tia. O laudo do IML apontando as causas da morte deve ficar pronto em 30 dias. Um mistério que persiste junto com o sofrimento. Evidentemente que nada vai trazer o garoto de volta, mas se a polícia conseguir esclarecer o que realmente aconteceu, talvez traga um pouco mais de paz para o coração, principalmente da mãe. Uma sul-africana foi presa em São Paulo ao tentar embarcar para a Índia com uma carga de cocaína pura. O entorpecente chega a custar 25 vezes mais. De acordo com a polícia, somente este ano, quase 200 pessoas foram presas no Aeroporto Internacional de São Paulo, exatamente por tráfico de drogas. Esse pó branco é cocaína, mas não é uma droga como a vendida aqui no Brasil. Segundo investigadores, ela é chamada de 99. 99 em inglês indica o grau de pureza da cocaína. São nomenclaturas de onde elas vêm, de qual cartel que vem, de qual região ela vem, de que país aqui da América do Sul ele vem. Uma investigação desta delegacia na zona norte de São Paulo levou a polícia até esta mulher. É uma sul-africana que chegou ao Brasil há poucos dias. A viagem dela foi para um único objetivo: transportar a cocaína para fora do país. A droga saiu da Colômbia e foi entregue a traficantes que atuam na capital paulista. Daqui ela seguiria de avião até Delhi, na Índia, país onde o tráfico de drogas é punido com pena de morte. Por isso, o quilo da cocaína custa até 25 vezes o preço cobrado no Brasil. Quando a droga é de uma qualidade diferenciada, ela acaba sendo destinada para o mercado internacional. Quando é uma droga de menor qualidade, que não interessa para esse mercado, também fica aqui no mercado
interno e acaba sendo distribuído aqui na Zona Norte de São Paulo. A mulher que levaria a droga para a Índia vai cumprir pena no Brasil. Como toda bagagem precisa passar pelo aparelho de raio-x quando chega ao aeroporto, os traficantes têm uma estratégia que sempre se repete. Quando os investigadores abriram, encontraram o entorpecente aqui dentro. E na lateral, estes plásticos aqui, que são usados para inibir a ação do raio-x. Mesmo com as estratégias dos traficantes, só nos primeiros 7 meses deste ano, a Polícia Federal apreendeu mais de 1 tonelada de entorpecentes. 189 pessoas foram para a cadeia. Cumbica é o aeroporto mais movimentado do Brasil e onde acontece o maior número de flagrantes de tráfico internacional. O Aeroporto Internacional de São Paulo, que recebe o nome de governador André Franco Montoro, mas que ninguém fala o nome, eu não sei porquê, é o mais movimentado, como você acompanhou na reportagem, e mesmo assim as pessoas insistem em tentar passar por ele com destino a outros países. As nossas fronteiras são facilmente invadidas pelos países produtores das drogas, não é? E as pessoas insistem, se nós temos tantas apreensões, é porque, graças ao trabalho, evidentemente, da Polícia Federal, que é intenso e é muito bem feito, mas é porque muita gente consegue passar por toda essa fiscalização. Senão eles não tentariam insistir pelo Aeroporto Internacional de São Paulo e tentariam outros caminhos para tentar sair do país como rota de fuga. Isso é tão fascinante o mundo da droga que essa sul-africana aí, ela tentou ir para um lugar onde a tentativa de entrar com a droga no país, a pena é a pena de morte. Quer dizer, a pessoa corre esse risco, sabe lá Deus por quê. O valor deve ser realmente muito alto, mas mesmo assim, será que vale a pena? As pessoas são fascinadas por esse universo e eu não entendo por quê. Um homem foi preso suspeito de furtar bagagens no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. As câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito. Veja. O homem de boné se aproxima e senta ao lado de uma passageira. Depois levanta e sai como quem não quer nada. Em seguida, observa o local e retorna. Dessa vez, sai levando o carrinho de bagagens sem que a vítima perceba. Nessa outra imagem, a vítima está dormindo nas cadeiras, quando o suspeito repete a ação criminosa. O suspeito tinha várias passagens por furto, receptação e estelionato. Os agentes monitoraram os passos do homem depois que 2 passageiras procuraram a Polícia Civil aqui do aeroporto. Os agentes passaram a monitorar os passos do criminoso e descobriram que ele era de Minas Gerais e revendia as mercadorias no comércio popular da Uruguaiana. Mas a justiça decidiu que ele vai responder em liberdade. Ele não foi pego em flagrante e o crime que ele responde é furto simples. É um crime que vai de 1 a 4 anos de prisão que não permite a prisão. Uma das vítimas do suspeito foi uma turista alemã que estava trabalhando como voluntária nas Olimpíadas. O suspeito confessou que veio de Minas Gerais com o objetivo de praticar os furtos. Com o final dos Jogos Olímpicos, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Aeroporto Tom Jobim, deve registrar movimento recorde hoje. E a repórter Carla Chaves está no local e tem as informações pra gente. É com você, Carla. Olá, César. Depois de 2 semanas de competição, chegou ao fim os Jogos Olímpicos e é dia de voltar para casa. Por isso, a movimentação aqui no Aeroporto Internacional do Galeão é intensa. São aguardadas 80 mil pessoas durante todo o dia, mais do dobro do que o Galeão é acostumado a receber diariamente. Inclusive, hoje é feriado aqui no Rio de Janeiro, feriado municipal, para evitar congestionamento na vinda dessas pessoas para o aeroporto. Dessas 80 mil, 8 mil fazem parte da família olímpica e a gente está falando de voluntários, organizadores e dos atletas. Inclusive, ainda há pouco passaram por aqui as meninas da ginástica olímpica americana, dentre elas a Simone Biles. Acabou, né? Mas com certeza elas levam uma boa lembrança aqui do Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla. A Olimpíada certamente vai deixar saudade. Um jovem com um futuro promissor foi assassinado na frente da casa dele, diante da família e de várias testemunhas. Passados 4 anos, as investigações sobre esse crime vão ser encerradas sem que a autoria e a motivação sejam esclarecidas. Mas a família do rapaz não aceita a impunidade, como mostra agora a reportagem do quadro Sede de Justiça com Elaine Cortez. A vítima,
Um jovem de 22 anos, formado em gastronomia, com viagem marcada para uma especialização no exterior. Ele era muito sonhador, ele gostava muito de viver o hoje. O crime: 2 tiros assistidos pelos pais na porta de casa e em frente ao comércio da família. A gente achava que estava protegido, por estar todo mundo junto. O assassino? Uma pergunta sem resposta. Se se investiga pouco, você estimula a impunidade. 4 anos depois, um assassinato sem culpado, um processo sem provas e um pai sem esperança na justiça. Seu Francisco isolou todos os ambientes de uma casa de 3 andares só para suportar a saudade que cada canto traz do filho. Porque aqui tudo lembra ele, tudo. E eu fico muito sozinho aqui, isso me machuca mais, porque acho que a gente fica sozinho, aí lembra, amor, acho que puxa mais a lembrança, puxa mais a pessoa. Tem hora que eu penso que ele vai sair do banheiro. Hoje, sala e cozinha ocupam o espaço do salão de beleza onde a esposa trabalhava. Abalada pela morte do filho, ela desenvolveu uma depressão profunda, deixou o marido e o caçula e foi embora para outro estado. Que era onde tinha um lavatório, essa parede aqui não existia, a parte de cima era a casa, embaixo funcionava a pizzaria onde a gente ficava todo mundo junto. O imóvel levou 10 anos para ser construído. Era chamado de Fortaleza pela família. Aqui, pais e filhos moravam e trabalhavam juntos. Fabrício Kretli de Souza era o mais velho. O rapaz ajudava o pai na pizzaria com as entregas, depois do expediente dele. A pizzaria foi a ideia dele e ele ajudou em tudo. Ele que me incentivou a fazer curso, fazer especialização. Era tudo dele. O projeto da casa foi ele. Tudo aqui tem a mão dele, tudo tem um dedinho dele. Após mais uma noite de entregas, pais e filhos fechariam as portas do salão de beleza e da pizzaria. E no dia seguinte, Fabrício levantaria cedo para fechar um contrato importante como representante comercial de uma grande empresa onde trabalhava. Neste dia, ele trocaria o carro por um 0 e acertaria detalhes para um curso na Itália de confeitaria. Fabrício pretendia montar uma cozinha industrial e estudar muito até tornar-se um grande chefe. Planos brutalmente interrompidos. Na véspera aconteceu isso. Ele tinha uma frase que ele falava assim: vamos viver o nosso melhor hoje, porque amanhã a gente não sabe se está vivo. Acho que ele sabia que a vida dele não ia ser muito longa. Essa frase ecoa nos pensamentos deste pai que agora vive solitário. Cada dia que você acorda é como se estivesse vivendo aquilo tudo de novo. Não sai da sua mente nunca. Não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de ver ninguém, não tem vontade de conversar com as pessoas. Cada vez que seu Francisco abre a janela, a cena se repete na memória dele. Aonde está parado aquele carro vermelho ali, estava o carro dele, só que estava ali, onde está a traseira, estava à frente, ele estava escorado na porta. E foi onde tudo aconteceu. Quando o rapaz chegou e disparou, o efetor disparou nele. Foi onde eu vi minha vida acabar ali também. Fabrício batia papo com alguns amigos encostado na porta do carro. Um carro preto estacionou do outro lado da rua. Um homem desceu do banco passageiro e perguntou quem era Fabrício. Quando ele se apresentou, o atirador anunciou um assalto que nunca aconteceu. Sem que levassem nada, sem que Fabrício reagisse, ele levou 2 tiros. O rapaz morreu na calçada. Quando eu cheguei lá, ele estava tremendo a mão ainda. Ele morreu apertando a minha mão. Entre os suspeitos estava um ex-companheiro da namorada de Fabrício que não se conformava com o fim do relacionamento 3 meses antes. Ele chegou a ser ouvido, mas negou o crime. Teve retrato falado, teve muito telefonema assim, anônimo, a gente corria atrás, levava lá para eles e não dava em nada. Teve umas cartas que a gente recebeu, a gente pegou essas cartas, levou para eles, está anexado o processo, mas eles acho que nunca correram atrás também. Porque, na realidade, tem um suspeito, mas prova não. Em nota, o Ministério Público informou que foram esgotadas todas as diligências possíveis
E embora existam indícios de que o rapaz possa ter sido o autor do crime, estes não são suficientes para apresentar a denúncia à justiça. No último dia 11 de julho, o promotor de justiça André Luiz Bogado Cunha pediu o arquivamento do caso por falta de autoria e de provas. A notícia foi dada ao pai da vítima pela nossa reportagem. Para mim, acho que o show se abriu agora. É muito triste saber que você teve uma vida tão promissora, interrompida por uma arma de uma pessoa, na mão de uma pessoa que não sei quem foi, que pode estar aí, que eu estou vivo, meu outro filho está vivo, minha família está viva e pode vir a ser vítima dele também. Traz uma sensação de injustiça? Traz impunidade no Brasil. Para quem não tem o poder aquisitivo, só se torna cada dia mais realidade. A dor da dúvida piora com a sensação de injustiça. Um sentimento que seu Francisco resume em um nome. De abandono total. De não poder confiar em ninguém e baixar a cabeça, né? Você é um só. É mais um caso que vira estatística, é mais um nome que vira número. No Brasil, a média de homicídios esclarecidos é de apenas 8%. Ou seja, 92% dos assassinatos sequer chegam a ser investigados. Isto é o mesmo que dizer que em quase todas as mortes violentas, o matador escapa impune. Para as famílias resta uma sede de justiça que jamais será saciada. De cara, estão impunes. A vida dessas pessoas passou a ter um valor insignificante. Mata-se hoje no Brasil como se estivesse matando um mosquito. O último mapa da violência no Brasil mostrou que mais de 42 mil brasileiros foram mortos por armas de fogo no país. Uma média de 116 mortes por dia, só em 2015. Mais da metade das vítimas eram jovens, entre 15 e 29 anos. Dados que colocam o Brasil na 11ª posição entre os países onde mais morrem por esse tipo de disparo no planeta. Este jurista explica que há uma relação direta entre o número de homicídios e a quantidade de casos não investigados. Se investiga pouco, você estimula a impunidade. E o estímulo à impunidade é estímulo à delinquência. Você mata hoje com a sensação de que não vai acontecer nada. Os Estados Unidos apuram quase 70% de todos os homicídios. Apura, descobre quem foi e taca o cara na cadeia. Então você tem uma polícia que descobre, tua chance de ficar impune é bem baixa. Alguns fatores agravam o problema. Um deles é a falta de comunicação entre os estados e de integração entre as polícias. Eu tiro uma identidade em Brasília e vou ter outro nome. E ninguém me acha. Ninguém me acha. Daí a existência de mais de 300 mil mandados de prisão para serem cumpridos no país e não cumpre. A polícia não encontra essa turma. Todas as polícias tinham que estar juntas, mais o MP junto, para ter uma produtividade melhor, mais eficácia. E com isto, com mais eficácia, mais a lei aplica. Quanto mais a lei aplica, mais freios você coloca. Fabrício Cretli de Souza. Ele era o primeiro filho deste pai. Agora é um dos últimos jovens mortos e injustiçados do país. Não tem sentido. Com essa notícia que você me deu agora, com tanta coisa que você vê passando nesse país, justiça é nada. Lamentavelmente, o Brasil realmente é o país da impunidade. 5 pessoas foram detidas suspeitas de pertencer a uma quadrilha especializada em roubar casas na capital paulista e no interior do estado. Com o grupo foram encontradas dezenas de produtos que seriam das vítimas.
A quantidade de aparelhos de televisão e computadores indica que não foram poucas as vítimas da quadrilha. Havia ainda objetos pessoais, perfumes, joias e dinheiro. O material foi apreendido na região do bairro Rio Pequeno, na zona oeste da capital. Todos esses objetos, suspeitos de terem sido roubados de residências, foram encontrados com 5 homens. Uma denúncia anônima levou policiais militares até o endereço onde o material estava sendo descarregado. Já na abordagem, eles negaram envolvimento com o crime. Mas pela placa dos carros usados pelos suspeitos, a PM descobriu relatos de que os mesmos veículos participaram de roubos a residências em vários pontos da capital, da região metropolitana e até de cidade do interior do estado. Eles atuavam em diversas áreas, né? E, inclusive em cidades diferentes, né? Vítimas aí foram encontradas inclusive aí na cidade de Sorocaba. Todos os detidos foram levados para esta delegacia, onde prestaram depoimento. Apesar do flagrante, a Polícia Civil liberou os suspeitos e não informou o motivo. Mas para a Polícia Militar, que fez as prisões, não há dúvidas de que o grupo rouba residências. Constatou-se que realmente são criminosos e estão já há um bom tempo aí já na criminalidade, roubando aí vítimas indefesas aí da sociedade. E por que liberaram?